queria convidar, então, o Frederico para fazer aí a amarração, trazer a sua perspectiva, né, sobre o futuro da infraestrutura na região e também dos portos, né, do setor portuário brasileiro. Frederico, a palavra está contigo. Tem aí uns 10, 12 minutos para começar a amarração para a gente. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos e saúdo os companheiros aqui do painel e até por razão de transparência, a apresentação que inicialmente o Roberto fez, eu devo declarar que eu tenho atuado junto à GPM no desenvolvimento, na estruturação desse projeto. E é nessa condição que eu quero aqui fazer essa apresentação e destacar os pontos que eu vou aqui fazer. No início, o Marcos começou mencionando um tripé, e o tripé custo, ação coletiva e diferenciação. Naquele momento, ele falava do setor da produção, da inserção do Brasil no cenário internacional. Mas eu queria começar por dizer, e assim fazer o eixo dessa minha fala, de que o projeto do TPA ele atende a essas três condições. Ou seja, o Paulo já fez uma descrição do projeto, então é desnecessário voltar, mas ele já destacou o aspecto do custo. E eu queria destacar os outros dois aspectos aqui, ou seja, da ação coletiva e a diferenciação, ou a inovação, que seria uma outra forma de se dizer. E uma observação que eu acho necessária é de que, até no título, nós estamos falando do escoamento da produção. Então, passa um pouco a ideia de que a logística ela vem a reboque no sentido de dar solução à produção que já existe. Mas há um outro lado que é importante ser destacado, e eu queria exemplificar, que é o lado a logística como impulsionadora. Eu estive no Porto de Santos na década de 90, e a história do açúcar em Santos, ele é contado pelas pesquisas da Embrapa, pela organização da produção no interior de São Paulo, mas não teria sido possível o boom sair de 100, 150 mil toneladas para 20 e tantos milhões de toneladas se não fosse a logística. Os custos logísticos do açúcar caíram a 1/4, aproximadamente, nesse período. Então, a logística é impulsionadora. E na apresentação que o Tiago fez, ele citou o exemplo do Itaqui. Ele diz que um porto se desenvolveu bastante. Eu quase posso dizer o contrário. Ou seja, a produção, com os dados que ele trouxe, desenvolveu porque no porto de Itaqui foram implantados os 3 Tegrans. Eu conto um pouco dessa história porque, nesses últimos 20 anos, eu atuei no porto de Itaqui em vários momentos, no desenvolvimento de projetos e na modelagem. E eu diria, nós temos no Maranhão um exemplo da logística a serviço ou impulsionando o crescimento da produção. E eu acho que nós estamos no alvorecer de ver isto acontecer. Eu diria, não é uma coisa de futuro apenas, porque o Arco Norte já é uma realidade. Ou seja, no ano passado, foram movimentados no Arco Norte cerca de 61 milhões, foram produzidos 61 milhões de toneladas e exportados 28 milhões. Isso significa um crescimento de produção em 10 anos de 2,3 vezes, mas de exportação 5,3 vezes. Ou seja, a parcela de exportação do Arco Norte cresceu mais do que a sua produção. Isso significa que a logística deu conta do recado. Com todas as desvantagens que o Tiago apontou e que são reais, ou seja, ele demonstrou aquela máxima de que nós somos competitivos até a porteira, mas perdemos competitividade da porteira da fazenda até o porto, ele deu números a demonstrar isso, mas eu diria, ainda assim, a logística do Arco Norte deu conta do recado. E isso tem que ser visto pelo outro lado. É um problema, mas, simultaneamente, é uma grande oportunidade. Porque o desafio do Arco Norte está não de se implantar uma logística,
mas se desenvolver uma logística, tornar a logística do Arco Norte mais eficiente. E é nesse contexto que o projeto do TPA se insere. E é isso que eu queria destacar. Aliás, faço aqui um parênteses, porque não sei se todos têm essa ideia clara do que seja o Arco Norte. Arco Norte é um conceito abstrato. A CNA, num dado momento, definiu uma linha imaginária. Do mesmo jeito que o Brasil foi cortado verticalmente pelo Tratado de Tordesilhas, o paralelo 16 corta o Brasil no sentido leste-oeste. É mais ou menos uma linha imaginária entre Cuiabá, Brasília e Ilhéus. E o conceito que está por trás disso é um conceito logístico. A ideia de quem concebeu é de que nesta linha, ou numa faixa próxima a essa linha, seria mais ou menos equivalente sair pelo sul, pelo Arco Sul, ou sair pelos portos, pela logística do norte. É claro que em condições similares de logística, o que hoje não existe. Portanto, essa desvantagem que o Arco Norte tem hoje, logisticamente falando, e o Tiago deu números, é também uma grande oportunidade para se desenvolver. E o projeto do TPA, ele se insere nisso inovando. E eu quero destacar esse aspecto porque eu estou nesse setor há 3 décadas, quase 3 décadas, e projetos não faltam. A carteira de projetos é muito grande, seja dos projetos governamentais, seja dos projetos privados, muito impulsionados com a lei de 2013. Projetos não faltam. No litoral do Espírito Santo, por exemplo, tem um grande terminal a cada 30 quilômetros de costa. Evidentemente, nem todos serão implantados, como não serão implantados no Brasil. Mas o TPA tem vantagens competitivas que fazem com que ele tenha fatores críticos de sucesso, é isso que eu quero destacar, tornando muito provável para o bem do Matopiba, como bem caracterizou o Gustavo, e deu números a esse grande potencial, essa pujança que está aí por acontecer. Os aspectos de projeto, o Paulo já colocou. Eu quero destacar os aspectos de processo. Porque, na verdade, o que acontece no Brasil é de que muitas vezes nós temos projetos que são coisas que, do ponto de vista microeconômico, são até viáveis, mas se perdem no meio do caminho. Nós temos aí uma corrida de obstáculos sob diversos aspectos. E o exercício que foi feito na modelagem, na estruturação do projeto do TPA, foi um exercício reverso. Ou seja, onde não vai dar certo? Onde está o problema? Onde estará o gargalo? Vamos enfrentá-lo e vamos resolvê-lo. E eu quero destacar aqui 5 deles apenas. O primeiro deles é que é um planejamento multimodal. Essa ideia da multimodalidade, da intermodalidade, está nos nossos discursos há muitas décadas, há vários planos. Na prática, eles pouco acontecem. E até mesmo quando nós licitamos uma ferrovia aqui, um porto acolá, um terminal, ou seja, são desconexas as nossas ações. Então, no discurso, no título, é um planejamento integrado. Na prática, isso rara vez acontece. E o projeto do TPA é um projeto integrado. É um porto, uma ferrovia, o sistema rodoviário já existe, e estuda-se também a integração hidroviária, porque o Maranhão tem um grande potencial hídrico. A segunda vantagem é o licenciamento integrado, o que é uma absoluta novidade, porque o licenciamento ambiental dos nossos projetos também são feitos individualizados, e às vezes até segmentado dentro da individualização, como é o caso dos portos. Eu licencio terminal por terminal, e não o porto como um todo. Não é esse o caso. O TPA está sendo licenciado o conjunto do TPA com o ramal ferroviário, que o Paulo já colocou. E aqui eu quero fazer uma observação por rigor técnico. Nós ouvimos falar muito de porto privado. Porto privado no Brasil tem muito poucos. O que nós temos no Brasil são terminais privados. Porto privado, estrito senso, nós estamos falando do Porto do Açu, Presidente Kennedy no Espírito Santo projeto, e o TPA. Esses são portos, no seu sentido lato, infraestrutura, terminais, diversidade de carga, integração, esses são portos. E isso está sendo licenciado.
o que é uma enorme vantagem competitiva, porque desencontros entre licenciamentos acontecem por todo lado. O terceiro aspecto, e é uma absoluta novidade, não é novidade mundial, mas no Brasil é novidade, foi o acordo com os quilombolas. E eu quero dar um grande destaque a isso, porque, na verdade, a área que o Paulo descreveu, ela é uma área onde foi acordado com os quilombolas. Acordado uma participação, alguns reassentamentos, quando necessário e por opção dos quilombolas, a implantação de uma infraestrutura de serviços públicos, portanto, eles são beneficiários diretos do empreendimento, e até uma participação na societária. Isso é inédito no Brasil, não há outro exemplo. E a gente sabe que boa parte dos projetos, particularmente na região amazônica, eles emperram justamente nos licenciamentos com os indígenas, com os quilombolas, é a resolução da OIT. Um aspecto importante é de que o projeto, ele é um projeto que não só desenvolve o terminal em si, o porto em si, mas também, como se sabe que isso é indutor do desenvolvimento regional, o projeto envolve e está apoiando a revisão do plano diretor do município de Alcântara. E isso é uma coisa que é também muito falada, mas pouco executada. E o aspecto do condomínio portuário. Ou seja, nós falamos muito dessa ideia do condomínio, mas, na prática, isso tem acontecido muito pouco. Ou seja, na apresentação e nos slides que o Paulo colocou, mostra a infraestrutura básica, que é a obrigação da administração do porto, da autoridade portuária, quando pública, e os terminais em si, por suas especialidades. Não só ele é organizado por especialidade dentro do espaço do território, dentro da geografia, mas também societariamente. Ou seja, os acionistas, os operadores, poderão e deverão implantar os seus terminais, respeitadas as condições condominiais. Ou seja, esse conjunto de fatores que eu sublinhei mostram como o projeto do TPA é um projeto diferenciado, em alguns aspectos até inédito, e isso aumenta enormemente a sua probabilidade de implantação. Portanto, os produtores do Matopiba, que já foram aqui colocados, eu acho que têm motivos, sim, de esperança, e os outros, foi mencionado aqui Mato Grosso, com as suas vantagens, Tocantins, a região como um toda terá uma nova alternativa de escoamento logístico. Portanto, o cenário que o Marco destacou ao início, ele tem um enorme aliado, uma enorme contribuição potencial, e é o TPA. Obrigado. Então, fantástico, muito obrigado, Frederico, né, pela sua explanação e essa síntese, sim, das vantagens que a gente está visualizando aí para a região decorrentes, né, do investimento logístico que está por vir. Alguns pequenos comentários, né, parabéns pela síntese, né, por essa amarração. O Antônio Alberto Catanheira falou assim: caro Frederico, não podemos esquecer do porto de Itapoá. Ele colocou aí, estou fazendo aqui uma lembrança, falando que o pessoal está nos dando, e eu não posso deixar de comentar aí essa maravilhosa onça pintada próximo dessa fonte de água, com essas araras, caracterizando aí o Brasil, né, sustentável aí. Então, esse é um grande ponto.